Vocês já estão vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Então, nosso grupo aí tem no conselho aí o Juninho, eu, o Zé Wander e o Paulo Davi, que vocês aí, né, todos ou quase todos já conhecem. E as empresas participantes são Andrade Gutierrez, CBMM, Dom Cook Systems, Drogaria Araújo, Energisa, Apvida, Kim Ross, Loist, Belocal. Que aí, se a Fabiana puder me ajudar, como que vocês chamam a empresa hoje? A gente ficou em dúvida aqui, porque já ouvimos os dois nomes. Loast. Mas e fala Loast, não mais Belocal. Isso. Então, beleza. Então, Loast, agora aprendemos. Minas Ligas e Use Minas. Apoiados pela FIENG aí desde o começo e patrocinados pelo Grupo LPJ. Relembrando aqui as questões de confidencialidade, a gente aqui pede para que os assuntos abordados aqui de maneira específica, como, por exemplo, alguma particularidade da empresa ou alguma situação em discussão da FIENG com a Secretaria da Fazenda ou dos grupos SPED, que vocês tratem isso com a devida confidencialidade. A gente grava essa reunião e alguns trechos a gente publica lá no YouTube para que vocês possam compartilhar com alguém da própria empresa ou que outras pessoas, empresas, possam ver alguns trechos que não tenham nada de confidencial. A nossa próxima reunião será dia 16 de fevereiro, também no modelo online, e a gente, no dia 16 de março, tem a pretensão de fazer a primeira reunião híbrida, lá na FIENG, para quem puder ir presencial, e de manhã, no mesmo dia 16, a gente pretende fazer aquela visita ao Centro 4.0 da FIENG, que a gente já teve aqui um workshop apresentado e que vários participantes demonstraram interesse. Então, a Poliana está tratando com a FIENG lá para confirmar a reserva dessa data, e aí, se o ambiente pandêmico aí tiver melhor até lá, a gente confirma, e se necessário, né, adiar mais um mês e tal, a gente faz isso. A nossa pauta de hoje. Então, nosso primeiro tema aqui, na sessão benchmark, o Zé Wander e o Lucas da CBMM vão trazer um pouco da parte de BI tributário, aí, visões, dashboards, indicadores, um trabalho que eles estão realizando, não sei exatamente se já está concluído ou parcialmente, mas eles vão falar isso para vocês, que eles realizaram lá como um projeto. Depois, a gente vai ter aí a participação estreante aí do Pedro Paulo, da Goulart e Colepiccolo, é isso, Pedro? Fala Colepiccolo? Sim, Colepiccolo. Tá bom, beleza. Então, esse eu acertei. Então, vai contribuir aí falando um pouco, né, do que mudou em termos de modificação, em consequência da modificação do voto de qualidade. E, ao final, eu falo para vocês um pouco do que tivemos de novidades aí nas últimas semanas, depois da nossa última reunião. Então, Zé Wander e Lucas aí, vocês podem ficar à vontade para compartilhar e apresentarem aí, por favor. Boa tarde. Boa. Na verdade, eu vou pedir o Lucas para apresentar, né? Vou só contar um pouquinho, um minutinho aqui o contexto, né? Primeiro do GDE, né, Zé Adriano, que a gente sempre tem procurado compartilhar aqui conhecimentos, ou até mesmo buscar conhecimentos dos colegas, que eu acho que é mais até o caso agora. Na verdade, o nosso BI não está pronto, a gente tem várias ideias aqui, né, que está acontecendo. Surgiu a necessidade até que veio do nosso conselho administrativo, né, vamos dizer que nos demandou isso. A gente já tem uma linha de melhorar processos, né, e algumas vezes a gente traz aqui algumas coisas até mais avançadas, outras essa aí a gente está em andamento. E a gente, por isso até que a gente pediu um auxílio aí para o pessoal responder os questionários, né, até a gente agradece que tem uma participação aí de mais ou menos 20 pessoas, né, talvez aí de umas 15 empresas, então isso contribui aí para a gente discutir, o Lucas vai demonstrar. Então, um pouquinho aqui para a gente fazer uma troca aqui mesmo de conhecimento, né, vocês fiquem à vontade aí, né, para parar o Lucas, para a gente debater. São poucos slides, né, que a gente tem, uns 8, 10,
E a intenção é a gente debater da importância dos processos, de algumas demonstrações de indicadores, né, que a gente tem que fazer do BI, até para tornar essa área nossa fiscal mais estratégica, né? Então, é mais nessa linha, né, Lucas? E passar a palavra aí, mas fiquem à vontade. Legal, bem-vindo de volta, Lucas. Valeu, Zé. É uma Boa sumida, tarde, né? pessoal, mais uma vez. Boa tarde, pessoal, mais uma vez, né? Como o Zé Vander falou aqui, eu vou apresentar um pouco desse nosso projeto, né? E a intenção aqui, vocês podem parar a qualquer momento, né? Mesmo porque eu não vou conseguir ver, peço suporte aí do Zé Adriano para interromper quando necessário aí. E a intenção aqui é exatamente isso que o Zé Vander falou, porque eu não tenho o conhecimento de BI fiscal, né? O que a gente tem aqui é o nosso caso específico aqui. Eu vou apresentar aqui as dificuldades que a gente teve, o que a gente está enfrentando, o que a gente está pensando em elaborar como inteligência para o nosso negócio, para agregar isso a um planejamento tributário, né? E aí a gente conta muito com a colaboração de vocês, principalmente aquelas empresas aí que estão em desenvolvimento em algo parecido ou que já têm algo parecido, né, de contribuir conosco aqui nessas dificuldades que a gente vai passar para vocês, dar sugestão no que a gente vai apresentar e, se possível, as empresas que já têm esse processo maduro e já têm isso esquematizado, que no final a gente possa marcar um benchmark para a gente ver como que eles estão lidando, como eles apresentam, como vocês fizeram esse projeto aí de vocês também para a gente aprender, né? E aí o principal aqui é esse, é trocar informação sempre, tá? O nosso projeto, quando a gente começou com essa demanda que o Zé Vander bem disse aí, que a gente já tinha um tempo represado e veio com a determinação da nossa diretoria para a gente criar um painel tributário, né? E qual foi o primeiro problema que a gente teve? Do que a gente está falando? Que informação a gente tem em vários lugares. A gente tem informação vinda do SAP, de ferramentas satélites plugadas no SAP, da nossa solução fiscal, das nossas informações, das nossas obrigações fiscais, que a gente poderia pegar algo de lá também. Mas aí, o que a gente focou para resolver esse problema desse monte de informação que a gente tem em vários lugares, foi o que é relevante para uma visão estratégica, para um planejamento tributário que a gente queria demonstrar e que a visão estratégica da empresa precisa ter em relação ao nosso negócio, né? Então, esse foi o principal filtro aqui que a gente utilizou para a gente confeccionar no nosso caso aqui, mapear o nosso BI para apresentar isso para a nossa diretoria, né? E aqui no resultado da pesquisa, foi muito, muito bacana, foi uma grata surpresa, que a gente está no trilho certo das empresas aqui, pelo menos das empresas do nosso grupo aqui, do GDE, que todas, né, consideram a área fiscal como estratégica, né, na grande maioria. A média numa escala de 10 foi o 8,8, a média geral de que a área fiscal é estratégica para a empresa, né? Para você ter ideia, nossa nota que a gente nos deu aqui por falta dessa visibilidade que a gente tem, assim, de todo o nosso painel tributário, de tudo que a gente agrega para a empresa, a gente deu nota 7 para a nossa empresa aqui, mas isso a gente, com esse projeto do BI, a intenção é subir paulatinamente ou exponencialmente, né, dependendo do que a diretoria vai enxergar de ganho efetivo nisso.
né? Porque é algo Isso, que... desculpa, é até importante, há uma hora atrás o nosso diretor estava aqui, né, a gente estava debatendo metas 21 e 22 e até falei sobre isso, né, Lucas, está até alinhado com o que ele pensa, porque, para vocês entenderem, fora, eu acho que a área fiscal como um todo é aquilo, no passado era quase que despachantes, depois com os SPEDs, com as informações de processo que a gente teve que agir mais, foi tornando mais importante, e hoje a gente tem alguns assentos em comissões junto ao conselho, né, pelo menos aqui na empresa, mas eu até falei dessa nota 7, concordou, né? Estamos alinhados e a ideia é evoluir, né, para essa média aí que as pessoas realmente colocarem, vamos dizer, quase 9. O BI vai ajudar, mas só para vocês verem, dar um feedback aí, que a gente meio que a nota sua, Lucas, e minha meio que foi validada há pouco, está na linha, só para vocês entenderem, para a nossa gestão, né? E aí a importância de se ter uma ferramenta para um BI tributário foi uma média aí de 8,2, né? E algo que a gente aprendeu com esse tipo de demanda e algo que a gente já vem em outros setores, mais a parte de mercado, né, que já tinha esses BIs, na verdade, no início, a gente olha eles apresentando os números, a inteligência de mercado e tudo. A primeiro momento, alguns anos atrás, a gente fala, isso é modinha, né? Como se fosse o beach tênis aí, não vai durar muito, mas isso agrega valor, né? Então, a gente tinha muito esforço para levantar informação, manipular essa informação, no caso de garimpar mesmo, para transformar isso em gráficos para apresentar para uma diretoria, e na verdade não é o esforço, não é o tamanho do esforço que vai dar o resultado aos olhos de uma diretoria, né? É só o resultado em si mesmo. Então, algo que a gente teve que aprender aqui também foi tornar simples, né? Pensar no simples, que é o que a diretoria quer, que é olhar o nosso painel tributário e ver a situação real do que está acontecendo com a empresa, né? Então, a gente tem que pensar simples, né? E algo que a gente pensa, assim, em gerar essa inteligência para contribuir com os gestores, né? Para a tomada de decisão, para um planejamento estratégico, a gente pega muito essa frase aí do Warren Buffett, que a contabilidade é a linguagem do negócio. E aí, o ponto principal aqui é a linguagem, né? Que é a comunicação que a gente quer para o nosso público-alvo, né? Então, como a gente está pensando em um BI de um ponto de vista estratégico, a gente precisava mostrar e demonstrar o que realmente a nossa área agrega para a empresa nesse aspecto, né? Então, a gente tem esse primeiro protótipo, né, que a gente mapeou do que a gente entende ser o essencial da nossa área para mostrar para eles, né? E ainda a gente vai passar pela validação do nosso diretor, o aval dele, se a gente pode seguir com um projeto desse jeito que a gente está pensando, né? Então, a gente está nessa fase. Cada sprint vai ter uma validação na nossa comissão tributária. Isso. Então, a gente está nisso, a gente tem um mapeamento dos dados, né? A gente tem o pessoal da Veta, que é a empresa que está fazendo o BI aqui, eles fizeram um protótipo, né? Eu tomei a liberdade de colocar algumas coisas que eu entendo ser legal para a gente mostrar também, né? E aí eu não tenho muito conhecimento de BI, comecei a mexer essa semana aqui, mas eu acho que tá em linha. E aí na nossa pesquisa a gente viu que 50% não possui uma ferramenta específica para BI, né? E as empresas que responderam, 35% da ferramenta que é utilizada para demonstrar alguma coisa é o próprio Excel, né? Então, isso vai em linha disso, no pensar simples, o Excel também, as empresas que utilizam o Excel para gerar um BI, para gerar um planejamento tributário, é interessante também a gente ter esse benchmark com elas, né? Porque não é a ferramenta em si, que nossa, é o Power BI, é muito melhor que o Excel,
mas o que a gente quer, na verdade, é a informação. O que está sendo apresentado nisso? O que agrega mesmo de método estratégico? É esse o ponto que a gente está, né? Ô, Lucas, além de você ter confiança na informação, né? De Perfeito. você saber que aquela informação é correta e atualizada, né? Porque quando no modelo que a maioria trabalha transacionando informação um para outro e tal, você não tem certeza que aquela informação está completa, está atualizada, né? E isso gera decisões, eventualmente, tomada de decisões em cima de informações não confiáveis, né? Perfeito. Mais na frente até tem um slide do Lucas sobre isso, mas aí nessa linha mesmo, é super importante isso, né? Questão de tempestividade, a qualquer momento alguém clicar, né? Ter um padrão de empresa, né? Igual essa empresa, esses vocês nunca viu o BI tributário, mas a gente viu que ele tem uma estrutura, ele sabe do nosso negócio, ele entende, então ele já fez vários BIs em outras áreas aqui, e vai nos ajudar a demonstrar de uma forma que o diretor, o presidente, o conselheiro já está acostumado a ver a informação, né? Basicamente, não é informação de supply, ou de PCP, ou de comercial, ela é tributária, mas vai ter mais ou menos aquele mesmo padrão que ele está acostumado, né? Tipo de gráfico, cor, né? Isso é muito importante, né? Ele não sabe quais são as informações relevantes do fiscal, mas vocês sabem, né? E aí ele formata. Isso. E aí a gente tem aqui os resultados consolidados da nossa pesquisa, né? E aí eu resumi aqui o resultado, como mesmo se as empresas que não têm uma ferramenta específica, né? Mas todas as empresas entendem que a área fiscal ela é estratégica para a própria empresa, né? E 88% das empresas acreditam ser necessário ter uma ferramenta para business intelligence, né? Então, para que gerar o BI, ter uma ferramenta específica, 88% das empresas acreditam ser necessário, né, pela pontuação que deu, para justamente ter essa confiabilidade dos dados, né, a tempestividade dos dados, né, agilidade na informação e não ter muito que ter FTE para subir dados, manipular dados, criar fórmula, né, então ter uma ferramenta específica para isso, 88% das empresas acreditam ser necessário, né. As empresas que não têm BI, elas deram uma nota de 7,5 para ser importante, né? Eu segreguei só aquelas que não possuem ainda uma ferramenta específica de BI e a nota média foi 7,5, né? Então, se o que a gente queria ouvir dessas empresas que não têm, se alguma quiser se manifestar, obviamente, qual é o problema que ela tem para não ter ainda implementado essa ferramenta de BI, né? Porque, como o Zé Vander falou, no nosso caso, que a gente vem represando isso há alguns anos, não ter essa... A gente estava corrigindo, maturando nossos processos, implementando automatização, novas ferramentas para controle e gestão do nosso operacional, né? Então, a gente tinha outras demandas prioritárias, essa veio top-down, agora a gente tem que cumprir, né? Então, eu acho que esse retorno nosso é isso aí, Lucas. Quer dizer, a gente tinha outras prioridades, né, que a gente achava prioritário, ou seja, por exemplo, que é normal, vem um FD Reinf, agora todos nós vamos lidar aí com atualização. Isso é mais importante, naquela visão de atender o fisco e essas melhorias vai ficando em segundo plano. Então, a gente também entende que tem que tocar isso, a gente demorou um tempo, quer dizer, e com o apoio da diretoria, inclusive para aprovar um orçamento, facilitou, né? Então, vamos dizer que o nosso problema foi resolvido, a questão de foco, de importância, de verba. Então, começamos a ter um apoio de cima e, de certa forma, resolveu o problema. E não sei se alguém quer falar e trocar experiência, né? Para a gente passar para as empresas que já possuem, né? Mas na nossa linha foi isso mesmo. Ou não vê importância ainda, né? Ninguém... Não sei se alguém quer comentar. Hein? Ô Zé, a sua pergunta é mais primeiro assim, se tem alguém fazendo alguma coisa.
Os que não possuem, por exemplo, já estão fazendo, estão com projeto, estão tentando aprovar, ou realmente não pretendem fazer, supre essa necessidade com outra coisa, o Excel mesmo. Não sei se vale a pena discutir isso, mas se alguém quiser falar, né, até mesmo. Eu acho que vale sim, mas vamos perguntar por etapas aqui para a gente ajudar o pessoal a participar mais aqui. Então, assim, a primeira pergunta é: quem já fez ou está fazendo alguma coisa parecido com o que o pessoal da CBMM trouxe aqui, por favor, para compartilhar? Ou fez, ou está fazendo, ou sabe que tem na empresa, mas não está na mão de vocês? Quem pode opinar aqui, compartilhar alguma coisa? Então, Boa tarde, pessoal. Max Quinroz. fala, Max. Bom, Zé, nós estamos desenvolvendo, tá? A primeira parte, né, foi fazer a montagem da base de dados, né, buscar os dados aí dos últimos 5 anos. A princípio, nós estamos fazendo em Excel, tá? Agora, nós estamos desenvolvendo a parte da gráfica, né, dos dashboards, essa coisa toda do BI. E a intenção é, esse ano, mais para o final do ano, nós transformarmos isso para Power BI, né? Utilizar a ferramenta Power BI, mas inicialmente nós estamos com o Excel, né? Até para a gente definir, né, quais que serão nossos indicadores, quais os nossos dashboards, né, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer ver, quais os níveis que nós vamos implantar, o nível gerencial, né, o nível, uma visão assim mais para a diretoria, né, para a presidência, uma outra visão mais aqui para a gente da nossa área mesmo, uma visão mais para a área do pessoal que mexe com o Estado, essa coisa toda. Então, a gente está nessa parte de desenvolvimento, ok? Beleza. E essa questão de você optar pelo Excel primeiro, então, pelo que entendi, é mais para você construir conceitos aí, alguma coisa nessa linha, para depois o que você vê de relevante você transformar em BI. Correto, isso mesmo. Isso aí. Aí você vê quais são, vai ter uma prova de conceitos aí que você vai validar depois. Correto. Tá bom. Alguém mais, pessoal? Pessoal vamos lá, Andrade Gutierrez, Loist, vamos ver se eu falei certo, Fabiano. SMS, UIM, alguém fez ou está fazendo alguma coisa? Oi, pessoal, boa tarde. Zé, então, lá na Loaste, eu fico na parte da consultoria, né? E aí eu não acompanho esse projeto tão de perto, mas eles começaram também para implementação do BI lá. Paralelamente, Ficou mudo, Fabiano. a minha internet acho que caiu aqui. Então tá, no paralelamente parou, né? Paralelamente, a gente está com alguns projetos de automação, né, que está na frente, para depois construir, né, o BI, a inteligência fiscal aí. Mas eu não estou acompanhando de perto, né, porque minha parte é mais na consultoria, assessoria, tá bom? Ô Zé, Vanessa da UIM, tudo bem? Tudo, Vanessa, e você? Graças a Deus. Então, aqui a gente ainda não implantou, né? A gente não tem essa ferramenta. A gente utiliza o SAP, então a gente, como é prestação de serviço, a gente está meio assim, vamos dizer, a ver navios com essa situação. A gente está olhando algumas coisas aqui para automatizar o processo, mas essa ferramenta especificamente a gente ainda não tem implantada, mas eu acho que é interessante, né? Muito interessante. Me parece que é algo bem assim, parece que a gente falta até algo assim no mercado, né, que a gente procura saber, né, Vanessa? Mas é interessante, sim. Em Sim, breve porque teremos a gente algo no mercado.
Porque a gente aqui, igual várias consultorias já nos procuraram querendo oferecer produto, mas aí elas querem oferecer um produto robusto para a área fiscal, e no nosso caso aqui, a gente, como é prestação de serviço, a gente precisa de algo não tão robusto, né? Uma coisa assim mais simples que apure essa informação. E aderente ao seu negócio, né? Porque talvez você venha com algo padronizado muito diferente, né? Isso, é isso que está acontecendo com a gente. Aí respondendo, até complementando, Zé Wander, a pergunta que você me fez, por que nós optamos pelo Excel? Porque no passado, né, nós adquirimos um produto no mercado que era a solução de tudo. Só que quando nós fomos utilizar, nós vimos que dava mais trabalho para utilizar a ferramenta do que a gente desenvolver interno, entendeu? E, né, nós tivemos vários problemas, nós atualizávamos a ferramenta, aí quando você ia consultar, tudo aquilo que nós tínhamos atualizado tinha sumido, então na época não era uma ferramenta confiável, deu muito trabalho, nós refizemos, né, a implantação, reimplantamos umas 3 vezes, aí quando chegou na 4ª, né, nós chegamos à conclusão, olha, não vale a pena continuar, já toma muito nosso tempo, o que eles ofereceram não funciona, então vamos partir para o Excel, vamos desenvolver uma coisa interna, que aí vai ser própria para o nosso negócio, né, vai ser mais otimizada, e é isso. Eu acho Estamos na batalha. Esse depoimento é bem importante, é uma aprendizagem, né? Porque para a gente também, o que nos dá uma confiança, porque a gente já fez, quer dizer, a gente já gastou e investiu quase uns 2 meses nesse projeto, mas ainda no início de construção de dados, subir dados, informações, o escopo que a gente quer, que basicamente até a gente meio que fez uma modelagem também no Excel, né? Mas é isso, né? Porque se a solução ela não tivesse dado certo corporativamente aqui em outras áreas, e aí a gente fez até um benchmark com a área nossa, né, o PCP, para ver, porque é um risco, né? Porque se a gente quer algo confiável, mas qualquer atualização a gente perde a confiança, aí você realmente desiste mesmo, né? É bem legal essa sua fala aí, é uma aprendizagem para a gente, né? Todos ter esse cuidado. Em termos de mercado aí, assim, a gente sabe que no mercado não tem hoje nenhuma ferramenta de BI fiscal que funcione, e nós estamos desenvolvendo dentro aqui da nossa plataforma aqui da Meet, mas o Zé Wander não podia esperar, não quis esperar, porque o tempo dele veio lá de cima e tal, mas o Max, a Vanessa, pode esperar que em breve a gente vai apresentar para vocês a nossa ferramenta com a visão, né, daquilo, tirando proveito das informações aí que a gente transaciona, que estão nos arquivos fiscais, tem informação da vida inteira, nota fiscal, arquivo fiscal, por exemplo, e com visões específicas para a área fiscal, né? Então, assim, em breve nós teremos isso. Aí, lá nesse momento, a gente vê o quanto aí a CBMM conseguiu avançar com isso, usar bem, para ver se até consegue se ajudar em alguma coisa aí. Mas no mercado não tem. Assim, eu registrei o domínio bifiscal.com.br há alguns anos, e se entrar lá, ele vai para o nosso site lá do Grupo LPJ, desde o momento em que eu pensei em fazer algo, mas não chegou a prioridade, acabou, né, ficando para depois em função de outras coisas, mas nós, nesse momento, estamos na fase de desenho aí para a gente fazer e ainda esse ano disponibilizar para o mercado aí, em breve, junto com outras coisas que a gente está fazendo aí. Eu acho que vai ser um produto muito bom, e é bom que esse tipo desse debate ajuda, né, Zé? Você tem uma ferramenta, na época a gente com certeza vai avaliar. Até porque o ano passado a gente já debateu algumas coisas de pesquisa da Deloitte, ao BJ, né? A gente viu que muitos indicadores muito aquelas coisas simples, mais de quantidade de obrigações entregue, quantidade de nota. Exato. Tem coisa muito fácil, né, de você saber, por exemplo, se você está entregando no prazo, se os seus valores estão variando muito ou não. Então, tem algumas coisas fáceis, mas hoje você não tem no mercado nem o fácil pronto, né? Quanto mais o avançado. Então, realmente, quem quer fazer ou precisa fazer como vocês definiram como prioridade, hoje tem que contratar o serviço customizado para fazer, né?
Então, ou fazer parte no Excel ou no Power BI, que você consegue fazer. Algumas empresas até têm recurso na própria área já, que consegue fazer algumas coisas assim, né? Mas realmente está comprovado aí pelas pesquisas todas que a gente avaliou, inclusive essas últimas aí que o Zé citou, que a área que é reconhecida hoje como uma área estratégica e que 30%, 40% do que movimenta na empresa não é pouca coisa. Então, tem que ter uma visão melhor, né? Sim, e isso pode virar meta, igual para mim foi meta para o ano passado, por isso que não deu para esperar, tive que postergar um pouco para terminar esse ano, né, porque infelizmente surgiu outras demandas, mas teve que negociar com a diretoria, mas para vocês verem, realmente é meta, né, então a gente tem os prazos aqui para cumprir, e pode ser meta de vocês aí também, ou por iniciativa própria ou de cima, né. Exatamente, e se você não tiver iniciativa, a qualquer momento podem, né, ou não tiver iniciativa, não por falta de iniciativa, mas por prioridade mesmo, né? Então, se você não prioriza, a qualquer momento eles pode vão ser priorizar. priorizado. O Nelson quer falar aí. Fala aí, Nelson. Então, senhores, aqui a Minas Ligas não tem, a gente acha que, nós tem certeza que, principalmente depois da implantação dos SPEDs, a área contábil fiscal ficou mais... apareceu mais, né, que a gente era simplesmente era pagador de imposto e trazer despesa, né, e assim, a gente realmente sente uma falta, eu fico até com uma certa inveja dos departamentos que têm capacidade de entregar os números, né, mostrar o departamento através de números, né, e o fiscal a gente não tem mas a gente tem essa intenção, mas o foco zero nosso aqui para esse ano é a implantação do SAP HANA, sabe? E aí eu acho que o SAP HANA vai trazer para a gente muito dessa visão, pelo menos a propaganda, né, que a gente vê, os consultores apresentando, a gente vai conseguir muito, o SAP HANA traz muito dessa inteligência, né, a gente consegue ver os números automático, né, à medida que está emitindo nota fiscal, você consegue colocar isso, está vendo todos os números e aí a gente consegue fazer ter um dashboard aí dos principais dados, né, com diversas visões. Então, para nós aqui, o marco zero é implantar o SAP HANA e lá em 2023 eu conto para você se a gente tem a gente fala isso agora, né? Um BI marcado aqui um ano você apresentar para nós, né, Adriano? Se a gente tem um BI aí bem formatado. Como que vai ser a sua experiência? Boa sorte. Obrigado. Zé, se for possível aí, as empresas que têm a ferramenta, se quiser contar um pouco de qual que foi o maior problema que teve para confeccionar, para chegar até um BI fiscal. Você fala do que deixa só a Daiane da Andrade Gutierrez falar primeiro, vamos ver se talvez ela já te responda isso. Fala, Daiane. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bom? Essa questão de desenvolvimento de painéis, principalmente da parte tributária, é um problema que a gente vem aí tentando desenvolver alguma coisa há vários anos, né? E o Lucas, ele colocou até no início da apresentação dele, ele falou uma coisa verdadeira, que não adianta a gente pensar em alguma coisa que eu vou ter que ter FTE exclusivo ou ter uma pessoa exclusiva para poder tentar ficar alimentando esses dados. E eu acho que na parte fiscal a maior dificuldade, até para a compilação dos dados, né, até para ter os dados, é exatamente isso, é você conseguir juntar, principalmente empresas que têm N negócios, N atividades, atuam em diversos municípios ou diversos estados, né, igual é a maioria aqui. E isso, você conseguir compilar, por mais que você tenha, né, algumas padronizações de obrigações, mas você conseguir compilar isso, essas informações, é muito complicado. E aí você acaba tendo que ter FTE para ficar alimentando isso, que numa situação que a gente está de economia, não dá para poder ter. Aqui na Andrade, a gente tenta implementar algum painel há bastante tempo, é algo que já começamos a desenvolver, paramos, caminhamos mais um pouco, mas a gente vai num modelo um pouco híbrido, né? A gente compila as informações em Excel e a gente tenta fazer preenchimentos através de Power BI, mas inicialmente compilando as informações em Excel,
né? Não é algo que está pronto, é algo que a gente está aí há alguns meses e se não anos tentando compilar os dados, porque a assertividade da informação, né? Então, igual você falou, Zé, obrigação entregue no prazo, quanto foi pago de imposto, quanto foi pago de multijuros em relação ao imposto. Você compilar isso é muito complicado, né, para ter isso tempestivamente. Mas é algo que a gente tenta aqui implementar, é algo que faz parte, assim, da nossa estratégia, que a gente está tentando, para esse ano, tentar colocar isso já em produção, mas a princípio, o início que a gente tem de desenvolvimento, ele é num modelo meio que híbrido, entre Excel e Power BI. Entendi. Obrigado, muito bom, hein? Ok, Daiane. E a gente vai ter alguma coisa no nosso pensamento assim, né, no híbrido, na parte jurídica, né, Lucas, também nos contenciosos. Né? Isso, e tem uma parte importante aí, quando a gente estava fazendo o mapeamento dos dados, a gente optou para ser a nossa fonte, a principal, o SAP, né? E aí a gente tem muitos relatórios que dá várias informações já do jeito que a gente precisa da área fiscal, muitos relatórios esses, né? E a decisão que a gente tomou lá atrás, orientado pelo nosso TI, foi não encapsular esses relatórios como extrator de dados, porque qualquer alteração que a gente tivesse, legislação, unificação de tributo, né, a gente teria que refazer todo o extrator, refazer o relatório e até chegar no BI refazendo tudo para colocar isso tudo funcionando de forma automatizada. Então, o que a gente fez? A gente mapeou tabela por tabela, campo a campo, do que a informação precisa chegar lá. É um caminho longo, né? Então, a gente vai ficar aí praticamente esses próximos 5 meses fazendo isso, porque se fosse direto por relatório, eu já sei o número que dá, o que tem que dar, para validar para mim é muito mais fácil, né? Mas a gente optou por esse caminho e fazer esses filtros da extração para o BI de maneira inteligente, né? Para a gente não ter esse retrabalho, ter FTE para olhar se os dados que, igual o primeiro colega falou aí, se a ferramenta é confiável, se a informação que está indo para o nosso BI é realmente aquela que a gente precisa, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente mapeou a origem na raiz, né? Esse foi um ponto que a gente fez. Legal. E aí, se alguma empresa que tem o BI quiser contar um pouco qual foi o maior problema, estamos aí. Vamos em frente, né? Fiquem à vontade para parar também, né? Pelo horário. E... Pode, assim, se quiser fazer alguma pergunta direcionada, porque assim, quem tem alguma coisa é aqui em Ross, a Daiane lá na Andrade Gutierrez tem alguma coisa, a Vanessa viu alguma coisa, mas entendi que nesse momento não tem, certo, Vanessa? Entendi certo, né? Vocês contrataram, tentaram e não tem. Aí, por exemplo, o que você está propondo perguntar aí, Zé, alguma dificuldade adicional? Quem pode, além da dificuldade de consolidar essas informações, o que faz? Manda a pergunta aí, tranquilo. O tempo está sob controle, não tem problema não de perguntar. Não, é à vontade, aí qualquer hora a gente pode interromper, mas é isso mesmo, na linha do que a Daiane falou, né? Que é uma das dificuldades principais, é essa mesmo, realmente compilar dados. Tem mais alguma informação adicional, como o problema, acho que para nós que estamos fazendo o projeto, a gente já viu isso, e bom confirmar que realmente não é só nós, né? Mas se tem outros problemas aí que vocês podem compartilhar, o Max já compartilhou alguma coisa aí, né, de solução, se tiver, fique à vontade aí. Ou senão a gente segue em frente qualquer hora, né? Vamos... E aí as ferramentas das empresas que utilizam, a maioria utiliza o Power BI, tem software de mercado também, tem alguns lá que foram mencionados, né? O Excel tá em voga aí também, 25%, e os demais com solução própria,
né, não entrou muito em Ficou bem detalhes. dividido aí, né? Ô, Lucas, acabou que eu não peguei aqui. A forma que vocês estão fazendo é usando o Power BI? Sim, sim. Ok. Eu vou Atualmente- mostrar no final, vou mostrar como que está o nosso protótipo, né? Beleza. A gente está saindo do Excel e de apresentações para o Power BI, né, Zé? A questão. Ok. Vamos dizer, se falasse hoje, a gente ainda está no Excel, né? Isso a base também, né, Lucas? Você falou que a gente extrai do SAP, né? E lembrando que a gente tem a solução Master SAF, né, como obrigação fiscal, mas quando a gente valida os dados, a gente tem que, se houver uma pequena diferença aí, né? De dados. Pessoal, uma coisa que eu acho bacana, né, para quem está começando e tudo, é realmente começar pelo Excel, até para saber o que deseja ter. Porque não adianta você começar numa ferramenta poderosa, tipo, né, o próprio Power BI, se você não tem um norte ali do que você vai fazer. Você vai ficar rodando em círculos. Isso. Né? Então, eu acredito que, assim, é bom começar pelo Excel, né? Que ali, quando você tiver o seu resultado final em Excel, você já vai falar, olha, ó, essa parte aqui eu já consigo puxar direto do meu SAP, direto do meu RP. Já consigo puxar direto do meu RP, isso aqui eu consigo puxar de tal coisa. Então, quando você migrar para o Power BI, você já tem até isso definido. Isso, né? isso aí é bacana você ter falado isso, porque para gerar esse protótipo aí, com as informações do jeito que a gente tem, do jeito que a gente precisa, a gente extraiu desses relatórios, criamos o Excel, né? Eu falei, ó, a informação que eu preciso ver lá é essa, né? A gente vai colocar mais inteligência ainda, né? A gente vai mostrar aqui, colocar informações de intimações, por exemplo, que a gente vai parametrizar, onde que a gente tem risco, onde que a gente tem oportunidade de crédito, por exemplo, ou alguma oportunidade tributária. Mas como você disse, o Excel é uma senhora ferramenta e ainda vai ser auxiliada e vai ser utilizada no nosso BI para ajudar a construir essa inteligência, né, a gerar esses parâmetros para gerar, por exemplo, o que é oportunidade, o que é risco, né? Então vai ter os parâmetros que a gente vai parametrizar, vai ser no Excel e vai ser extraída para o BI fazer essas oportunidades de risco do Excel, que a gente não... Tinha informações que a gente apresentava, né, Max? Tipo, na comissão tributária, algumas vezes até levando o conselho da empresa, tipo esses contingência ativa e passiva. Então, era um Excel que jogava para um PowerPoint e talvez há 2 anos levava para o conselho. Então, quer dizer, a gente já tinha um modelo pronto, né? E mensalmente para a contabilidade via algum relatóriozinho lá para eles fazerem as provisões. Mas, ou seja, a gente já tinha algo pronto. Então, a gente pegou essa estrutura, basicamente, ela é a base do BI, né, Lucas? Nessa parte nos sprints. Então, é bem importante. Você já tinha um bom caminho a ser alcançado, né? Aí vocês vão incrementando com coisas, com oportunidades que aparecem. O problema da apresentação, né? no PPT, quando a gente coloca os gráficos, é se falar, e se, ou e essa informação, o que vai aí? Aí a gente falou, eu vou fazer para a próxima reunião e coloco no outro slide. Né, assim, as empresas que têm a área de governança corporativa, né, que tem uma área específica, né, que conversa aí com vários entes aí federativos. A gente tem que ter, a área tributária, ela tem que ter muito cuidado para prestar essa informação, porque pode ser que, né, a área que conversa com os entes federativos, ela pode pegar informação na internet de distribuição de tributos, essa coisa toda, e até apresentar um número errado, né, para o conselho. Então, a tamanha importância da área tributária. A gente tem que ter isso muito bem definido, o que a gente quer apresentar e para quem a gente vai apresentar. Perfeito. Porque uma coisa é eu apresentar para quem entende de tributos. Outra coisa é você apresentar para uma pessoa que é leiga em tributos e que só quer um número final ali para ter uma noção de quanto que a empresa está contribuindo com a comunidade, por exemplo. Então, isso é muito importante, você já até definir isso no projeto, né, para que a coisa já saia certo, né, você não tenha problema com números, né, com validação de números. E esse a visão principal que a gente
pega assim naquele, é igual o Warren Buffett fala que a contabilidade é a linguagem do negócio. O ponto principal é a linguagem, é o jeito que a gente quer comunicar, sabendo quem é o nosso interlocutor, né? E quais informações vão ser relevantes para ele. Então, no nosso caso aqui, a gente quer essa visão estratégica, então a gente está tendo muito cuidado com esse trato da informação, levar as informações que são relevantes para esse corpo estratégico, né? Isso que você falou é o que está regendo o nosso projeto aqui, essa pegada, esse Ontem mesmo, viés né, Lucas, a gente falou algo, né, nessa linha do Max, você lembra que eu te falei, né, a prioridade tem, mas isso aqui para o operacional, mas eu falo, a prioridade é apresentar para a diretoria e o conselho, aí se der para atender a nossa parte operacional, que pode ajudar para caramba, né, na fiscalização, né, alguma coisa, ótimo, mas a gente tem que definir alguma prioridade sim mesmo, porque tem hora que não vai dar para atender os dois públicos, né, Max, aí a gente tem que fazer escolhas, né, é ótimo isso mesmo. Bacana, valeu, obrigado. E pode ser por algum indicador, tem indicador que vai ser operacional, a gente não vai mostrar, talvez vai ficar escondido ali, mas aqueles que são gerencial, realmente a prioridade tem que ser, aqui, o foco é o gerencial mesmo. Aqui é só uma nuvem das palavras, né, que mais saíram na nossa pesquisa, né, com a colaboração de todos, né, desenvolvimento, Power BI, estratégico, planejamento tributário, né, Excel, tá aí, tá tudo aí. E aqui, para a gente, para sumarizar, o que a gente espera do nosso BI é esse, né, a gente ter como pegar todas aquelas informações, a gente coletar, organizar e transformar isso em inteligência para dar o suporte para a nossa gestão fiscal e estratégica da empresa, né. Então, proporcionando essa transparência da informação, a possibilidade de explorar a informação, né, e a gente ter isso, né, não ter FTE, né, a gente ter menos input de dados e mais análise, né, mais poder de análise em tudo isso que o nosso BI vai trazer, né, e aí, assim, otimizar o nosso modo de gerir nosso tributo e como a gente se apresenta